Por que você desiste do seu sonho? Quem te convenceu que você não é capaz? Quem falou pra você que você não nasceu pra isso? Deixa eu te falar, esse vídeo aqui vai te impactar. E você que tem um sonho, tem um desejo, tem um propósito, tem um chamado de Deus, eu vou te explicar aqui como é que você vai chegar lá, tá? E é o seguinte, não desista do seu sonho, porque tem gente precisando do resultado do seu sonho. Tem gente precisando de você. E o seu sonho nunca é pra beneficiar você não, é pra beneficiar outras pessoas. E o que eu quero te falar aqui é o seguinte, o seu sonho não é só seu, é de Deus também. E quando é de Deus, o plano que ele tem para esse sonho não vai falhar. Eu quero que você veja de Gênesis e Apocalipse um plano de Deus que falhou. Um plano que ele deu para um filho dele que falhou. Um plano que ele falou que era para o reino e falhou. Se é para o reino, vai dar certo. Se o seu sonho é para o reino, vai dar certo. Qualquer que for seja, se estiver dentro dos princípios do reino, vai dar certo. Robert Schuller uma vez falou o seguinte: se você soubesse que não iria falhar no que você fosse fazer, no seu sonho, no seu desejo, o quão grande você sonharia? Às vezes, eu quero que você pense nisso, às vezes não é as outras pessoas, às vezes é o seu medo que tem aí dentro. Se o medo não existisse, quão grande você sonharia? Se o medo não fosse te atrapalhar em nada, o que você ia fazer? Às vezes não é as outras pessoas, às vezes a gente bota a culpa na coisa. Ah, não tem como porque no meu país é ruim, não tem como porque aqui funciona assim, não tem como porque na minha realidade não é essa. Às vezes é um medo, às vezes é um medo da mudança. Pega todas as pessoas que Deus ajudou a crescer na Bíblia, que era para cumprir um propósito, um sonho, um desejo, nunca falhou. Cara, uma vez eu tava na igreja e numa vigília eu falei assim: pai, por que o senhor escolhe esse tipo de gente? Porque olha os discípulos de Jesus, por que o senhor escolhe só aquelas porqueiras? Jesus escolheu só os ruins, tanto que um traiu ele. Olha Moisés, matava os outros. Olha Davi, ficou com a mulher dos outros, depois matou o cara. E uma vez eu fiz essa pergunta pra Deus: por que o senhor escolhe esse tipo de gente? E ele falou assim: eu só escolho os ruins. E aí cara, na hora eu senti que era Deus. E aí eu falei assim: mano, que loucura. É os ruins porque os bons é cheio de orgulho, é cheio de ego. Então não tem como escolher um bom com esse tipo de coisa. Então ele vai escolher o ruim. Você não tá aqui por acaso. Isso aqui não é o Big Bang, isso aqui não foi uma explosão, isso aqui não é nada dessas loucuras que as pessoas pregam pra você. Na escola, em tudo quanto é canto. O que é que eu quero te falar aqui? Se você não tá aqui por acaso, lá em Jeremias 1:5 vai falar que se você tem um propósito desde o ventre da sua mãe. Ou seja, você não tá aqui à toa. Você tá aqui para cumprir tudo que Deus coloca no seu coração. E se Ele colocou no coração seu esse sonho que você tem, é para você cumprir. Você só precisa passar pelo processo. E o processo não é para gloriar você, é para te amadurecer. Entendeu? É para te levantar na autoridade dos homens aqui na Terra. Ah, esse negócio é de motivacional, isso aqui é coisa de coach. Não, não, não. Isso aqui não dá pra minha realidade. Não, eu não gosto de motivação, porque a motivação ela dura um pouco e depois vai embora. Eu gosto de identidade, eu gosto de propósito, eu gosto de descobrir a verdade, da onde que você e eu venho. E eu descobri, eu tô aqui passando pra você e eu vou te ajudar, cara. Eu vou mudar sua cabeça. Lá em Provérbios 16:3 vai falar o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Pra Deus abençoar, você precisa estar no caminho dele. E o caminho dele é a coisa mais prazerosa que tem. E eu tô te falando, se o seu pai, se a sua mãe, se a sua família, se o seu amigo, se o seu parente, qualquer pessoa na terra falou: ah, você tá indo longe demais, você tá indo não sei o quê. Oh, meu Deus do céu, quem é eles na hierarquia do reino pra falar o que você tem que fazer? Deus, o que Deus fala pra você? Olha o que Jesus falou pra você fazer obras maiores do que ele. O que você tá fazendo, cara? Me fala o que você tá fazendo. Ah, você tá fora da realidade, Raik. Você tá falando bobagem. Não, eu tô falando Bíblia. Se você não acredita, vaza desse vídeo. Se você é um cara que acredita no Big Bang, se você é um Judas, se você é um ateu, vaza. Eu não quero falar com você, não. Na verdade, eu quero até que você escuta, porque vai que você muda. Lá em Mateus 18, Jesus fala que, que as crianças, que quem não for que nem criança, não vai herdar o reino do Senhor. Cara, quando eu li isso, eu fiquei muito... Cara, me deu um brilho na cabeça que foi o seguinte... Por que a criança que quem não for criança não vai herdar o reino? A criança ela não tem um ego, ela não tem orgulho, ela não tem aparência, ela não tem vaidade, ela não quer fama, ela não quer poder, ela não quer dinheiro. E outra, a criança depende do pai. Por que Jesus falou isso? Porque toda criança depende dos pais, do pai. E a gente tá dependendo de Deus realmente?
Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho de comprar minha casa, de comprar meu carro, de ter aquilo e ter a minha vida feita. Mas e aí, você tá dependendo de Deus? Não, mas eu nem dependo. Tem gente que não depende e conseguiu tudo. Mas e aí, você tem o quê? Depois da morte, a vida só começa depois da morte. Você tem que entender isso. Depois da morte, você tem o quê? Depende de qual vida que você vai. Você tem que escolher isso. Então, o seu sonho não é um sonho besta, não. O seu sonho é uma coisa que vai mudar a sua vida. Mudar como? Porque você vai estar cumprindo o propósito de Deus. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, como é que eu não comecei a fazer isso antes? Como é que eu não comecei a fazer isso quando eu pisei aqui na Terra com 2 meses de idade? 2 meses de idade. Entendeu? Como é que eu não comecei a fazer isso, cara? Você vai se perguntar. Porque hoje eu me pergunto, como é que eu não comecei a fazer tudo que eu faço hoje mais cedo? Mas não preocupa não, tem o tempo certo. Às vezes a gente mesmo atrasa, a Bíblia fala que o homem torna tudo mais difícil. E é verdade. Se você colocar tudo, se você falar assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero sonhar, eu quero que o Senhor me ajude nos meus desejos, eu quero cumprir o chamado do Senhor, eu quero cumprir o propósito que o Senhor me deu. Porque foi o Senhor que me criou, ou seja, o Senhor tem um propósito para mim, eu não posso seguir a minha carne. Entende? Como é que você vai fugir de uma pessoa que te criou? Deus te chamou de filho e Jesus de amigo. Nós somos todos uma família. Como é que você vai fugir da sua família que te criou? Entende? Como é que você vai fugir disso? Me fala. Lá em Tiago 1,27 vai falar que a verdadeira e pura religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O órfão é sem pai. E a viúva é sem família, é sem esposo. Ou seja, todos nós somos uma família. A família é a verdadeira religião. Ou seja, Deus colocou você na terra para você cumprir um propósito, tá? Às vezes não é a pessoa que te impede, é você mesmo. Seus pensamentos, seus medos, esses pensamentos negativos que você tem, cara, está te consumindo. Só dos pensamentos que você fica preocupadíssimo aí o dia inteiro, está te consumindo de um jeito que você não tem ideia. Ou seja, você tá perdendo tempo em pensar coisa negativa. O seu sonho, quanto mais você não começa, mais o tempo acaba. E aí você fica aí, não, mas isso não der certo, tá? Mas o povo vai falar de mim. E daí, mano, e daí? Esse vídeo eu quero que você pare de desistir. Você vai desistir só de uma coisa, de desistir. Você vai desistir de desistir. Beleza? E eu quero que você fique com essa mensagem. Não desista. Você vai precisar de gente, você vai precisar de pessoas que estão na mesma frequência que você, que estão no mesmo propósito que você. Você não vai conseguir sozinho. Mas se você começar o propósito de Deus, Ele vai colocar gente que você nunca imaginava estar perto do seu lado, tá? Eu quero que você fique com essa frase na sua cabeça, o quão grande você sonharia se você soubesse que não ia falhar, se você soubesse que não ia dar errado. O quão grande você sonharia se o medo não existisse, se a preocupação não existisse. Então, às vezes não é ninguém que te atrapalha, às vezes é você mesmo com pensamentos negativos, sem um instrutor bom, sem um mentor bom. E o melhor mentor é a Bíblia. O melhor mentor é Jesus. Comece a andar na mesma frequência que os outros estão. Comece a andar no mesmo propósito. Comece a descartar pessoas que não estão no seu propósito. Beleza? Valeu!